Oi, alunos, eu sou Analice Santos de Paiva, professora de Química de vocês aqui do Felipe Guerra. E a nossa aula de hoje vai ser sobre tabela periódica, conceitos, organização e estrutura. Então, muitos de vocês já viram a tabela periódica, se não viu, tá vendo agora, né? Então, a tabela periódica é a organização dos elementos químicos, tá certo? A gente vai compreender um pouquinho como é que esses elementos estão organizados. Primeira coisa, vamos falar sobre a origem da tabela periódica, né? Então, vários químicos pesquisando, tentando entender da descoberta dos elementos químicos, tentar compreender alguma relação entre esses elementos, entre esses átomos, né? Então, começou com Mendeleev. O que ele reparou, né? Que todos os elementos são dispostos em ordem crescente de massa atômica. A tabela resultante exibe propriedades periódicas e permite observar os vários tipos de relações químicas. Então, aqui tá um exemplo de como que Mendeleev ele organizava os elementos. Então ele organizou em ordem crescente de massa. Então ele percebeu que ocorria o quê? Um aumento da massa e foi organizando e percebeu uma relação entre eles. E essas lacunas, né, aqui observadas, seriam os elementos que ainda não seriam descobertos, né? Depois disso surgiu outro químico, né, que é Henry Moseley, que ele também pegou as ideias, tá, de Mendeleev e ainda contribuiu com o que? Ele montou a tabela periódica nos padrões que conhecemos até os dias de hoje. Moseley organizou os elementos em ordem crescente de número atômico e manteve a organização em colunas, né, tanto horizontais como em colunas verticais. Então, a organização, né? Os elementos estão dispostos em ordem crescente de seus números atômicos, arrumados em 7 linhas horizontais, denominado períodos, e em 18 colunas verticais, denominado grupos ou família. Como temos aqui na figura, temos 18 grupos, né? Ó, como o grupo 1, denominado como metais alcalinos, grupo 2, denominado como metais alcalinos terrosos, ó. Aqui o grupo 13, família do boro, 14, família do carbono, 15, família do nitrogênio, 16, do calcogênio, 17, halogênio, 18, gases nobres, tá certo? Então aqui são o que? As famílias e o grupo, ou grupos e a classificação. Também temos o que? Os períodos. Os períodos correspondem às camadas eletrônicas, os níveis energéticos de um elemento, tá? Temos aqui o primeiro período, o segundo, o terceiro e vai até o 7º período. Lembrando que isso aqui são os elementos de lantanídeos e actinídeos, eles estão aqui, ó, inclusive aqui, ó, que são continuação do 6º e do 7º período. E também temos a classificação, né? Podemos perceber o quê? Que eles podem ser classificados em metais, que estão localizados aqui, em semimetais, que são esses elementos, não metais e gases nobres. Esses elementos que estão aqui são denominados como elementos de transição externas, esse aqui internas, e os elementos representativos, que são esses daqui e esses duas colunas aqui. Então, primeira coisa, vamos fazer um exemplo, né? Aqui, oxigênio, por exemplo, ele está em que grupo e que período? Ó? Como o oxigênio está aqui e grupos são as colunas, então se ele está parte dessa coluna, ele faz parte do grupo que 16 ou 6A. Já o período são o que? As linhas horizontais. Então ele faz parte de que período? Período 2. Então oxigênio, grupo 16, período 2. Então é isso que você vai fazer com os elementos, achar o grupo e o período. Também temos, né, o número atômico e a massa atômica, né? Como também vemos aqui a tabela, você procura o elemento químico, ó, e vai informar, tá certo? Aqui tem uma ampliação para a gente conseguir ver melhor. Mas não precisa decorar isso, porque sempre tem na tabela uma legenda, como aqui no lítio, ó. O número atômico é o número de cima, 3, símbolo químico, Li, o nome, lítio, peso atômico, massa atômica relativa, 6,94. Então sempre tem uma legenda para explicar. Então vamos fazer agora para o oxigênio. Então aqui o número de cima é o que? O número atômico. Então o número atômico, o símbolo do número atômico é Z, né? 8. O símbolo do oxigênio é O.
Massa atômica, aqui o número de baixo, 15,9. Classificação, olhando aquela tabela, né? Como o oxigênio está no grupo 16, 6A, ele faz parte do classificação calcogênios. Agora vamos fazer outro exemplo, como silício. Silício, a gente vai procurar, ó, na tabela, ó, é o SI. O grupo dele, lembrando que grupo, que são as colunas, ó, então é grupo 14, 4A, e o período é a parte que é horizontal, ó, 1, 2, ele tá no terceiro período. Vamos dar continuidade, ó. O número atômico é o que? Sempre o número que tá em cima, então o número atômico é 14, símbolo SI, massa 28,0. Classificação, como tá no grupo 14, né? Então tá aqui, ele faz parte da família do carbono. Então é isso que vocês têm que fazer, tá certo? Nessa semana, saber identificar os elementos, ter familiaridade com os elementos, conhecer, pesquisar, saber da aplicação desses elementos químicos, depois achar o grupo, o período, o número atômico, massa e a classificação, tá certo? Obrigada!